Seja bem-vindo a mais um programa Mais Que Condomínios, apresentado por mim, Demetrios Makedonopoulos, Rogério Tacitani e Renato Hetz, conversando com especialistas da área, e é um programa que vai surpreender você. Bom, estamos hoje com um síndico profissional, Mauro Possato. Tem um programa aqui na casa, o Condomínio Soluções, e a gente vai pedir para ele se apresentar para nós. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Mauro aqui, estou aqui mais um Síndico 5 Estrelas. Parabéns a vocês por mais esse novo programa, meus colegas de 5 Estrelas e colegas de Ponto de TV também, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje para ajudar vocês nessa questão do tema de hoje. E engenheiro parmejano, especialista que atende síndicos em relação a problemas com elevadores. Edson, se apresenta aí, por gentileza. Demetrio, muito obrigado aí por esse convite, né? E parabéns por esse programa, tá bem bacana a ideia, a proposta. Exatamente, pessoal, meu nome é Edson Parmejano, proprietário da Pavuca Engenharia, e nós auxiliamos condomínios, síndicos, sobre a questão de elevadores, consultoria, ver se o elevador está seguro, se tem que fazer aquela modernização, aquela obra, é isso aí. Legal. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar de elevadores, um dos meios de transporte mais seguros. E para isso, Mauro, eu queria falar contigo em relação assim, a gente sabe que você é um cliente já da empresa do Edson, queria que você contasse um pouco o que te levou a procurar os serviços dele para o condomínio. Bom, Demetrios, basicamente, a gente começou a notar um grande problema na manutenção preventiva dos elevadores. Tá? Independente de qual fosse a empresa que estava executando a manutenção, a gente começou a ter uma série de paradas recorrentes, uma série de problemas, muitos questionamentos vindo por parte dos condôminos e uma série de coisas. Então a gente optou por procurar no mercado uma empresa qualificada para fazer um trabalho de um pente fino dentro dos elevadores, uma empresa que não tivesse um interesse comercial em assumir o contrato de manutenção dos elevadores, quer dizer, que fosse alguém isento, que ia me dizer simplesmente o que eu precisava fazer. E aí, com isso, a gente chegou lá na Pavuca e fizemos alguns trabalhos com eles aí de muito sucesso, graças a Deus. Legal. Esse problema está sendo, assim, nós que estamos atuando, né? Esse problema está sendo recorrente com todos os síndicos e com todas as empresas, né? Essa questão de problema de manutenção elevador. Eu ouvi uma história, acho que o Edson pode até falar melhor. Aumentou-se o número de equipamentos por técnico, né? A qualificação dos técnicos diminuiu, né? E a gente fica na mão dessas empresas mantenedoras, a gente não tem muito o que fazer, né? Exatamente, pessoal, o que está acontecendo é o seguinte, teve um crescimento, um boom na construção civil, né? Vocês podem perceber aqui em São Paulo, não sei se você está nos escutando, acredito que na sua cidade deve ter prédios sendo levantados em tempo todo. Aqui em São Paulo está bem expressivo isso, né? Cada quarteirão, 6 prédios subindo, né? Estão derrubando as casas, né? E cada vez expandindo mais. E quer dizer o que está tendo estão focando na venda de novos elevadores e não focando na manutenção. Então, às vezes, o condomínio que tem aquele 2, 3 elevadores, né, de poucas paradas, que às vezes não dá, pode ser não tão lucrativo para a empresa, acaba que pode, talvez, não estou afirmando, pode haver uma negligência, por causa do foco da empresa em si, né, dessa multinacional, né, sabemos hoje que temos 3 multinacionais, né, que dominam o mercado, acaba focando na venda, né, e montagem de elevadores novos que tem um valor agregado muito maior e acaba tendo esse desfalque na manutenção. E, por fim, conclui-se também que é muito elevador para pouco técnico, né? Então, acaba que o atendimento... Então, é uma cadeia de problemas aí. E eu entraria também que os poucos técnicos que tem problema de qualificação. Então, foi um dos pontos que eu toquei, né? Hoje em dia a mão de obra está complicada em todas as áreas, né? Não é só em elevador, né? Sim. A gente... eu aposto que se você abrir a boca aqui, todo mundo precisa de contratar alguém com algum tipo de qualificação que não acha, né? Então, lá também tem o mesmo problema. Mas eu acho que, na linha do que o Edson falou, né? Existe um
não é um monopólio, mas é um oligopólio no mercado, né? Posso dizer, né, dessa forma, mas de fato são três, para o síndico que está nos, né, escutando, o síndico iniciante aí que está começando no mercado, são três grandes multinacionais, né, de capital aberto. Uma é alemã, que é a TKE, antiga ThyssenKrupp, né, agora é a TKE, que é uma alemã, capital aberto. Uma empresa gigantesca. Linda, maravilhosa, muito boa, produto de extrema qualidade. A Atlas. Uma das maiores do mundo, inclusive. Maiores do mundo. Aí tem a Schindler, né? Na verdade, o nome dela é Schindler, que é a Suíça, né? Que é a Atlas, que nós conhecemos pela Atlas Schindler, que era a antiga Villares. Aí a Atlas comprou a Villares e aí a Schindler comprou a Atlas, né? Então ficou a Atlas Schindler, mas ela está mudando nos próximos anos. Aí vocês vão ver que vai ficar só Schindler, né? Uma empresa de capital aberto também, muito boa. Hoje ela domina o mercado brasileiro, né? E temos a Otis, que é uma americana, né? Que é a maior do mundo. Ela é a maior do mundo também de capital aberto. São as três empresas que dominam o mercado de tecnologia, instalação, processos, estrutura, né? Mas claro que tem as empresas menores que também fornecem um serviço, um produto de qualidade. Obviamente que a vistoria, a auditoria, sempre vocês síndicos sofrem auditorias constantemente, né, de contabilidade, tem elevador não é muito diferente, né? Você tem que sempre ficar monitorando, ainda mais se tratando de algo seguro, né? Algo que, se você não fazer a manutenção preventiva, os itens acabam tendo sua vida útil reduzida, e quanto mais moderno o elevador, mais caras as peças. Ô Edson, assim, eu tô meio que tomando aqui, mas tô só eu falando, vocês me interrompem quando vocês quiserem, mas eu achei uma questão interessante, porque esse boom de assessoria de manutenção de elevador, né, essa assessoria especializada, é uma coisa recente, né? Não, é um mercado recente. A que se deve isso? A piora da manutenção, ao envelhecimento do parque, ou tudo isso junto? O que você... Ou outro fator? Eu acho que vale a pena, interessante que você falou, né? Tá tendo realmente um boom, posso dizer que eu fui um dos precursores, tem uns antes da minha geração, mas basicamente muitos funcionários acabam sendo desligados, né, das empresas ou se aposentando porventura e acabam se tornando especialista e atuando, assessorando o mercado condominial. É importante o síndico entender que existe, assim como tem empresa, como tem advogados, tem tudo, também existem os consultores que às vezes faz a consultoria no condomínio, mas ele tem uma parceria com uma empresa de elevadores, né? Então tem aquela reserva técnica, né? E vale ressaltar também, né, Rogério, que para ser inspetor de elevador, tem que atender uma norma, que é a NBR 14364, aqui em São Paulo, no caso, a NBR é lei, e a NBR fala que tem que ter engenheiro mecânico, tem que ter mais de 10 anos de experiência e tem que ser uma empresa de engenharia, ou seja, KNAI de engenharia. E ter um engenheiro responsável por essa empresa. Então tem tudo, se um cara falar, sou inspetor de elevadores, não pode. Se você, e se eu fizer isso? Poder falar, ele pode, né? É a mesma coisa. Um monte de gente que fala que é síndico, né, cara? O caso do Mauro, perfeito. Se ele chamasse uma empresa nesse sentido, né, que atende às normas, e essa empresa fizesse um laudo, e aí com o jeito que ele foi na multinacional em questão e deu PT de frente, recuperou uma série, não só conserto do elevador, como teve benefícios, a empresa multinacional ia pegar aquele laudo, ia falar assim que não ia fazer, ia denunciar no CREA, e o CREA ia multar vocês. Então você ia... E eu tenho condomínios síndicos, clientes do 5 estrelas que nos contratou, porque fez um contrato contratou uma assessoria dessa, a pessoa, eu não vou falar o nome, né, mas é colega nossa, é colega de vocês, teve um problemão, ligou e a gente acabou desatando esse nó, mas ela sofreu, estava na iminência de sofrer. Aí a gente chegou e conseguiu ajudar ela por causa... Então teve esse boom de fato devido a tá tendo essa dor do mercado, né, de um síndico cada vez mais se profissionalizando, entendendo que é interessante ter consultoria para pintura, enfim, acho que hoje tem que ter um especialista do lado do síndico para tudo, ainda mais condomínios, né, daquele seu exemplo que era 9 elevadores, 8 torres, condomínios que são verdadeiros clubes, né? Então você tem que ter especialistas para não tomar decisões erradas. Então eu acho que esse boom de conhecimento favoreceu
esse crescimento desse novo mercado de consultoria de elevadores. Que a gente falou no programa anterior de andar em bando, né? Exatamente. Aquela história de o síndico tem que estar sempre assessorado por outras pessoas, porque ele não consegue fazer tudo, né? A gente falou isso no programa anterior. E não só andar em bando, mas assim, contratou uma consultoria especializada, ouvir. Né? Isso. Ouvir o que ele está falando, porque o especialista é ele. Isso. Eu só queria fazer um adendo aqui, que eu acho que talvez a necessidade, o boom das empresas de consultoria e tal, surgiu exatamente por conta da profissionalização do mercado da gestão condominial. A gente começa a entender determinadas necessidades, a gente conhece os nossos limites, sabe que aqui eu não posso pisar, não consigo debater de igual para igual com o cara, eu preciso ter alguém do lado. Agora, uma coisa que me incomoda demais nessa questão da assessoria é eu ter que contratar um especialista para gerenciar o trabalho do meu especialista que eu contratei em primeiro lugar. Exato, você já tem uma mantenedora e você tem que contratar uma pessoa para verificar o trabalho dele. Então, isso demonstra não a questão do mercado estar crescendo e de uma série de coisas, mas sim a má qualidade do serviço prestado por outro lado. Sabe, quando ele me apresentou o relatório lá, cara, eu tomei susto. Eu já passei por isso também. Não, Não o dele, mas eu já... mas você imagina o que é você ter um alinhamento de guias de elevadores e não é num ponto só, é numa parte bem grande, feito com cabo de vassoura cortado. Eu ia até pedir para você contar o seu caso, não precisa citar os nomes, obviamente, né? Mas contar o seu Vontade de processo. citar o nome, tenho certeza que não me falta. Mas contar o processo que a gente estava falando lá atrás é bem interessante, né? O que vocês encontraram e a solução que vocês conseguiram, eu acho bem legal. É isso. Então, a gente estava tendo muito problemas frequentes dentro do condomínio, paradas toda hora dentro dos elevadores, os moradores vindo para cima de mim com umas 4 pedras na mão, e eu descobri que eles só não vinham com vassoura porque a gente foi usado para fazer o alinhamento de guias, né, cara? E era assim, aí eu fiquei sem saída, falei, não, vou contratar uma auditoria aqui, vamos descobrir o que está acontecendo, e já pensando, eu falei assim, isso vai me dar uma dor de cabeça, porque a partir do momento que você contrata uma outra empresa, começa o falatório quando eles veem a primeira nota fiscal. Ah, você está gastando demais. Por que 2 empresas de elevadores? Por que não sei o quê? Por que a gente contratou você? Aí você precisa do período que ele leva para executar o trabalho dele e toreando esse processo. Quando ele executa, aí se apresenta, aí você começa a apanhar de outro jeito. Porra, por que você não trocou essa empresa? Por que isso? Por que aquilo? Como você não viu isso antes? Entendeu? É assim, a gente sabe que síndico apanha de qualquer jeito. Mas quando ele me apresentou o laudo, assim, eu olhei para o negócio, acho que tinha 300 e poucas páginas, né, naquele condomínio específico, eram 9 carros e tal. E aí ele me chamou para falar previamente do laudo, eu comecei a olhar, falei assim, não, beleza, vamos sentar lá com os caras, em 10 minutos a gente acaba essa reunião. Aí ele me olhou assim, tá estranho e tal, mas vamos começar. Começou a reunião, na hora que ele chegou no cabo de vassoura, eu falei, pô, para, quero saber, cara, quantos meses vocês vão me dar de cortesia aqui e quanto tempo vocês vão levar para resolver esse problema? Não durou nem os 10 minutos. Não durou nem os 10 minutos. Eu falei assim, eu quero os problemas todos resolvidos aqui e tal, não sei o quê. Se não, sabe, vai chegar, porque era uma dessas multinacionais, é uma das grandes empresas, tá? Eu falei, vai chegar lá no topo. Cara, aí só faltou ter o tapete vermelho, uma série de outras coisas ali, né, cara? Mas fizeram tudo. No final das contas, eu paguei com o que eu tinha de cortesia todo o trabalho dele, e poderia ter contratado ele mais uma vez. Quer dizer, ainda deu o dobro do que a gente tinha de investimento feito nele. Só que aí... não deu lucro pro condomínio em tese, né? Condomínio não tem lucro, gente, eu sei disso. Mas assim, mas... Não, a gente gerou, tipo, Mas o risco que aquilo causou não tem preço que pague, né? Eles podiam ter te dado... Imagina. Você imagina se você tem um acidente, que nem alguns que a gente tem visto em Instagram ou noticiado na mídia, sabe? Se cai um elevador lá dentro, cara... Por mais que eu tivesse depois de um tempo, chamasse aquele laudo pericial da polícia e tudo mais, comprovasse que foi imperícia da empresa e tal, até isso acontecer, o que teria acontecido comigo, mentalmente falando, e com o meu nome no mercado? Aí fora advogado, você tem que pagar. É isso.
Ô Edson, fala um pouco da responsabilidade da mantenedora. Acho que é legal o pessoal saber isso. Né? Eu vou responder, mas eu vou pegar um gancho, né? Que vocês falaram uma coisa interessante. Falar como tem que ter um consultor para auditar a empresa. Né? O Mauro falou isso. Mas eu vou falar uma curiosidade para vocês. Na Europa, Estados Unidos, Canadá, contratar uma empresa independente é obrigatório por lei. Lá tem que chamar uma empresa independente, uma empresa de engenharia, para auditar e fazer determinados testes e comprovar se passou ou não. Assim como é feito mais ou menos, o gás no prédio não tem que contratar uma empresa que é homologada para fazer, para falar para a prefeitura. Tá, é a mesma coisa. Estanqueidade. Exatamente, é a mesma coisa. No elevador é a mesma coisa. Lá, aqui não. Eu faço parte do comitê da BNT, não sei porquê, porque o comitê da BNT... Enfim, tem umas políticas lá, mas aqui não é obrigatório. Então, assim, a Champions League, né, a primeira divisão faz... Por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Então, assim, além da necessidade que vocês estão entendendo que faz sentido contratar o cara. É o que está acontecendo aqui. Vocês estão entendendo, se conscientizando. Mas lá, já é obrigatório. Não, tem que contratar. Por quê? Olha só. Vamos falar da RIA. Você falou, agora eu vou... Era isso que a gente ia até comentar. Que é uma coisa que me incomoda demais. Eu vou falar da RIA. Você falou disso naquele programa que você foi Exatamente. com o Walter lá no Condomínio Soluções. Aliás, toda terça-feira, Condomínio Soluções, gente. Esse dia a gente também repite. Por favor. Me ajuda aí, não né? Nem falar nada. É um excelente programa. Sobre a RIA, né? Vamos falar. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro tem uma lei municipal, né, para elevadores. Aqui em São Paulo é 10348 e no Rio de Janeiro é 2743. É uma lei que dispõe sobre aparelho de transporte vertical. Beleza. Nessa lei, ele já coloca assim, tudo que é da BNT faz parte dessa lei. Então a BNT no São Paulo e no Rio é lei. Dito isso, tá explicado. Em São Paulo e Rio, a lei exige que todo ano a empresa fala à prefeitura, esse elevador aqui está ok, e imita uma RIA. Um documento, esse elevador que eu tomo conta está ok. É legal que... Bacana, ainda tem uma lei, né? Pelo menos ainda tem alguma coisa. Protege juridicamente o síndico. Né? O síndico, tá ok, tá ok. Ele já tá tudo trepidando, tá ok. Só que, veja bem, não é meio conflitante a empresa que faz a manutenção falar que o elevador dela, que ela está seguro? Quero dizer, se for aquele contrato que vocês sabem, que é o contrato com peças, que para trocar ela tem que dispor a empresa que paga, porque é um contrato que já engloba, um valor mais alto, será que não é um pouco conflitante o gestor aprovar, nossa, tem 200 mil reais para trocar, tem que trocar o limitador de velocidade, o cabo de tração, a polia... Vamos falar que está tudo bem? E está tudo bem, e passa, né? Então é meio conflitante. No outro sentido, a RIA também tem um outro viés. A empresa pode utilizar, se for contrato de 100 peças, que ela pode fazer, olha, ô Demétrio, você não sabe. Eu vou ter que pôr na RIA que você tem que trocar isso, senão eu vou ter que falar para a prefeitura, não tá seguro. E se o Demetrios não troca, não aprova o orçamento. Você que se lava. Ele vai e documenta isso na prefeitura. Veja pelo lado bom da coisa, né, cara? O cabo das vassouras era de peroba, daquela forte pra caramba, né? Então, nesse sentido, até posso dar uma explicação sobre isso. Mas, dito isso, você vê como que, a RIA, só falando, a RIA não tem a obrigatoriedade, protege vocês juridicamente, ainda que tem, falando de São Paulo e Rio, né? Imagine o resto que não tem nada. Ainda tem alguma exigência, né? Mínima possível, mas tem. Mas ainda é meio conflitante. Depende da empresa, ela utiliza isso como uma arma comercial muito contundente. E dependendo do síndico, porque falou em segurança, vou até entrar no outro né? A gente vai emendando, né? Vai emendando. Fala em segurança de elevador, são 7 normas. São 7 capítulos, né? 16858, que teve alteração agora em abril de 2024, mudou a norma, tá? Síndicos, mudou. Então, falou em modernização, tem que vir com novos itens de segurança redundantes, é obrigatório. Lembrando que norma aqui no ABR em São Paulo é lei. E são 7 capítulos, então é denso. Falar elevador é denso. Não é nada contra, mas a norma de engenharia civil, de predial, não é tão densa, é complexa, mas a de elevadores é muito mais densa. São 7. E toda ela fala de segurança, né? Uma mais, outra menos, outra fala de cálculo, mas todas é referente à segurança. Mas a segurança, turma, ela é classificada por severidade, por gravidade, por urgência. Como assim, Parmegiano?
Aquela placa, proibido, não coloque a mão aqui, você vai tomar choque, que tem né, mãozinha, uma caveira, um raio, ela é de segurança. Mas qual é a gravidade de não ter isso? Né? Você não concorda que um cabo corroído, um cabo de tração corroído, com o seu diâmetro diminuído, né, gasto, não tem uma gravidade maior, uma severidade maior, porque né, a placa não estiver lá, claro que tem sua gravidade, mas o nível, o grau dela é muito menor quando comparado. Isso tem uma tabela, é a norma. Então, dito isso, vocês sabem disso. Isso nós auxiliamos, inclusive, na hora dos nossos laudos. Mas você não é síndico profissional. A empresa vem assim, você tem que fazer isso, porque é segurança. Eu quero dizer que a norma toda, tudo é segurança elevador, cara. Tá na norma. Falou norma, falou segurança. Não tem muito. Então, o cara falou, tem que fazer isso aqui, senão é segurança. Aí o cara mexe com isso e aí depende do 5, segurança em primeiro lugar. Aprova. Lógico, né? Aprova sem pensar. O cara fala prefeitura, fala segurança. O síndico já aprova. Então tem essas as artimanhas que o síndico... Estou dando dica para vocês, tá, pessoal? É dica que a gente faz. O Demetrio já pegou várias comigo aí. O Mauro nem se fala, já pegou também. Mas é isso. Então acho que eu tirei algumas dúvidas aí sobre... Eu queria aproveitar o gancho do que você falou e mandar um recado para quem está assistindo. Principalmente você, legislador. Essa questão do RIA é muito séria. Você ter uma empresa praticamente auditando o próprio trabalho dela, os condomínios ficam de mãos atadas e amarrados a uma situação dessas. Tudo bem, a gente vai pelo princípio da boa-fé, de confiar numa empresa, principalmente em empresas grandes, mas o que a gente está vendo no mercado é que não está se tendo esse respaldo dessas empresas, tá? Então, assim, você que é responsável pela legislação, mude isso. O mercado precisa disso e os condomínios estão amarrados a situações que o síndico fica sem ter o que fazer, a não ser refém de uma empresa. Não importa se ela é de grande porte, de pequeno porte, não importa. A gente fica amarrado a essa situação. Então, acho que está na hora de mudar essa questão do RIA. Perfeito, Estreamos hoje o quadro A Bronca do Grego. Só faltou jogar o prato. Boa! Vamos colocar isso aí. Não, você tinha... A gente tinha comentado antes também, né? Sobre a questão desses acidentes que estão acontecendo, né? Aconteceu... Não é muito divulgado, né? Aqui em São Paulo até apareceu na TV e tal, mas fala um pouco sobre isso, né? Você tinha falado um pouco do envelhecimento do parque de máquinas também, né? A questão do... Outra dica, né? Síndico, você tá... Uma coisa é pegar uns elevadores cabo recém-entregues, são elevadores modernos. Ok, tem problema bastante, como o do Mauro é um elevador moderno, e eles estavam colocando os suportes de guias era com cabo de vassoura. Não era mop, não era aqueles elevadores, não era vassoura inteligente, era vassoura, né? Máquina das buchas, sabe? Tanto é que as construtoras nos contratam hoje, né, para fazer a entrega dos elevadores. As construtoras nos contratam. Você tem uma noção de que o elevador novo tem problema. Mas elevador antigo tem até uma atenção maior. Porque os elevadores antigos têm um sistema que é o sistema de freio, que é o freio de emergência, que tem que ser acionado quando o elevador está em queda livre. Caso de Santos, caso agora de Anópolis, caso de Copacabana recentemente, teve até deu nas mídias aí, né? Teve 3 acidentes em menos de 24 horas no Rio. A gente sabe, a gente teve que dar na mídia, fora que a gente não... Porque a gente acompanha, tem mais acidentes que vocês imaginam. Então, freio de segurança, pessoal. Vocês têm que pedir para a empresa, quero o certificado do teste do freio de segurança. Vocês têm que pedir isso, exijam isso, uma vez por ano. Qual é o risco que agora o síndico tem que entender? O freio de segurança, esse teste ele é um pouco intrusivo. É como se fosse testar, Rogério, o airbag. Como que você testa o airbag? Batendo, você tem que testar ele, tem que simular o elevador, não numa queda livre, você vai no modo ali numa velocidade e ele tem que estancar. Normalmente, tem casos que não aciona o freio. Aí pode ser que o técnico não sobre para contar a história. Nesse caso, o técnico ele tem, assim, obviamente, é só o elevador sem ninguém lá dentro, né? Mas assim, aí quebra o elevador, quebra a guia, quebra o bloco, quebra o conjunto de elevador. E aí pode gerar um custo para o condomínio. Mas eu entendo que antes quebrar assim... Entendeu? Então, nesse sentido, isso você tem que explicar para os moradores,
tem que pôr em assembleia, os riscos, temos que fazer. Estou à disposição de um dia lá como um especialista explicar, eles vão se conscientizar, eles vão entender. Você sabe que eu tava até imaginando o técnico em cima da cabine pegar e falar Deu ruim. Aperte o cinto, o piloto sumiu. Como é aquela cara propaganda antiga? Pois é. Não, pessoal, eu digo até mais, tem técnico que ainda falou de muito elevador para pouco técnico. E ainda se o elevador, você chega no prédio, o técnico chega, que é já um cara experiente, olha, eu vejo que aquele elevador tá daquele jeito, ele nem pisa. Ele não pisa. Ele dá o checklist, eu vou pisar? Não vou. Sim, deixa aí. Eu não vou pisar nada, ele não pisa, ele vai embora. Então, mas Ele vai se arriscar, tentar limpar um elevador que, pelo amor de Deus, tá a fiação toda carcomida, os itens de segurança todo... Ele Ninguém não vai. nunca viu, não vou ser convênio, Não vai, sabe? é isso que ele faz. Ele faz, entendeu? Eu que vou ser o proativo, entendeu? Ele acaba... Só reforçando aquilo que o Diego falou, né, cara? Você vai lá, pede pra ele fazer o teste do equipamento do freio de segurança e tal, daqui a pouco ele, não, mas eu te meio biturria. É exato. Né? Então, protege você juridicamente, de uma certa forma. Se ele falar aí, eu estou falando, protege. Então, Legal, mas... Protege em termos, né? Então, é isso que Então, eu não... Você vai ter muita dor de cabeça, é aquilo que eu tava Isso. falando. Você vai ter um período todo. Juridicamente, eu tô respaldado. Isso, perfeito, Mauro. Só que todo o desgaste que eu vou ter ao longo desse período Exato. para comprovar que eu isso, não fui o negligente da história. tu vai ter que gastar dinheiro. Seu Não, nome já não, foi pro saco, então, já é o dinheiro, é a dor de tempo, cabeça, o nome, é o mental, porque, sabe, é morreu a aquela pessoa. história. Porra, eu sou síndico de um Na condomínio, sua gestão caiu o morreu a elevador pessoa. lá dentro. Acabou sua carreira, né? É, Até você provar que focinho de porco na tomada. Não, cara, e não é só isso, Rogério. Eu acho que fica também a questão, independente de todas as responsabilidades jurídicas e tudo mais, fica também a questão da sua consciência. Fala assim, Sim. pô, eu era síndico do condomínio, caiu o elevador e morreu uma pessoa. Como é que eu, Mauro, vou Você ficar? como ser humano, não é nem como ser humano, profissional. exatamente. né? Como é que eu vou me sentir? Sabe? Por mais que tenha toda aquela situação, eu era o responsável por aquele condomínio. Eu podia ter naquele feito momento. algo para que isso não acontecesse, né? Você sempre vai ficar com isso Você na vai ficar o cabeça. tempo todo buscando Isso. uma resposta. Porra, se eu tivesse contratado o Edson, ou o Zé, ou o João, se eu tivesse saído da empresa A e ido para a empresa B, será que você teria escutado? Isso. Teria isso aí. resolvido? Então você tem que jogar isso em pauta na Assembleia e jogar isso para os moradores, entendeu? Eu sei que é difícil. Por isso que às vezes o síndico tem que ter pulso firme para defender a sua tese, que nem você estava me explicando lá recentemente. Ó, ou é isso ou é isso. Agora o síndico fica tipo, vou jogar para o conselho. Tem síndico que fala assim, o conselho não aprovou. Claro, cara, você é o laranja. Não, você é o teste de ferro, você que é o laranja. Deixa eu só te cortar Na hora um que pouquinho e aproveitar que temos um especialista em elevador. Vem tirar o nosso amigo de dentro do elevador que tá preso lá dentro. Não abriu a Não boca. abriu a boca, tá preso no elevador esperando o técnico chegar pra Eu tô há resgatar. meia hora apertando o botão de emergência então. e ninguém me olha. Mas Abre calma, a tá no porta. prazo de 40 minutos ainda. Abre a porta e resgata o nosso amigo de dentro do elevador lá que tá preso. Abre a porta. Ele tava assim, né? Fazendo sinal pro O porteiro. Renato tá falando, a gente tá perguntando por bolha de pensamento. Qual é dele, a né? média, falando então, numa manutenção normal, qual é a média de tempo de resposta que uma empresa dá para, no caso de você ter alguém preso dentro? Então, não tem a lei lá no Rio de Janeiro, é a única que deixa... Tem que ter uma média, escreve, uma média de 45 minutos para resgate de passageiro. Em São Paulo não diz nada. Então, isso é uma regra, na norma não diz nada, na lei não diz nada a respeito disso. Então, é uma regra que cabe a vocês negociar na hora do contrato. Vocês colocam lá um aditivo e tal. Como que é a política das empresas? Resgate de passageiro, que é passageiro preso, o técnico larga a ferramenta onde tiver e vai lá fazer o resgate. Essa é a ideia, essa é a política de qualquer empresa decente. Então, eu entendo que se o cara fizer isso, se for uma empresa, no máximo uns 40 minutos você consegue ir de um ponto a ponto de São Paulo, vai. Mas assim, pô, se aí o cara tem uma... Porque se o cara demorar mais que isso, beleza, você tem... Vai para o passageiro preso lá em Interlagos. Pô, e você, sua empresa fica... A maioria dos seus clientes está aqui em Guarulhos. Pô, então convenhamos que isso é uma coisa que o síndico também tem que olhar. Vai escolher a empresa, onde está a sua clientela? Porque as empresas elas têm a sua preferência de localização. Só que ela se aventura. Quando um cliente é bom, ela se aventura.
Apareceu, né? Ela pegou lá em Pirajussara, lá no Campo Limpo. Ela, putz, tô aqui, pô, tá bom, vou pegar. Dá pra gente mais 3 dicas. Então, pessoal, primeiro ponto. Você consegue colocar aí no teu contrato um tempo máximo de aguardar isso. Mas 3 pontos que não tem e que a gente tem que... Deixa eu só falar uma coisa antes. Eu vou tomar a bronca do grego agora. Não vou tomar, não, vou dar uma bronca. Eu vejo muito em condomínio, você falou a história de gente presa, né? Zelador tem sempre a malandragem, né? Aí, para o elevador, eles ligam para abrir chamado na empresa e falam que tem passageiro preso, mesmo não tendo, né? Para agilizar o processo. Então, assim, tá tirando realmente a necessidade de resgate de uma outra pessoa para levar vantagem para ter o elevador funcionando mais rápido. Então né? tá, Rogério, eu vou te falar para você que tem uma cláusula que vocês... Tem uma entrelinha na cláusula deles que fala assim, ele escreve isso e ele embaixo assim, caso o técnico ocorra o atendimento considerado emergência, que aí ele fala, emergência, parceiro preso, blá, 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 blá. E o técnico chegar ao local, o elevador estiver funcionando, não tiver passageiro preso, será cobrado um valor de X reais, R$1.200, devido não ter sido uma emergência. Então, além do bombeiro. As empresas colocam porque tem isso, coloca essa proteçãozinha para isso, porque teoricamente para a empresa às vezes é um custo elevado. Eu não estou defendendo ninguém, estou passando, né, a minha ideia é passar o mercado para vocês, o panorama, né? Na madrugada, Natal, né? O cara mandou o técnico, viu o técnico te chamado, mandou o técnico saiu até lá, aí chega, o técnico fica muito puto. Aí o técnico vai atender seu condomínio com maus olhos, e aí ele fala para os outros técnicos, é uma cadeia, pessoal, tudo ser humano. Parmegiano, traz pra gente o seguinte, o cara tá preso no elevador, além do bombeiro e do técnico dessa mantenedora, quem mais pode abrir essa porta? Ninguém. Então, pessoal, ninguém. E se a pessoa estiver passando mal lá dentro? Não, cara, tem que chamar o bombeiro e a empresa de elevador. Não tem o que fazer. Então não tem desculpa pra gente ter aberto. Fazer. O que você tem que se atentar é o seguinte. Eu vejo direto, um dos nossos testes na perícia, no laudo, é verificar a luz de emergência, alarme e interfone. Luz de emergência, alarme e interfone. Obrigatório, tem que ter. E a gente simula a falta de energia e aí tem que funcionar. E não funciona. Né? Elevadores modernos, porque ninguém fez a manutenção, porque acabou a bateria, blá, blá, blá. Principalmente os com vassoura, né? Não funciona. Esses são os piores. Mas Pessoal... sabe por que ele pôs vassoura? Porque voa, né, cara? Vai que... Aí, né, pessoal? Aí meio que... Parceiro preso, por falta de energia, ele vai colocar a luz de emergência. Não acendeu, o cara ficou na escuridão. Tocou o telefone, não acionou. Cara, vocês estão com o bumbum na janela. É batom na cueca. Aí esse cara, esse usuário vai me chamar, eu vou fazer um parecer técnico e eles vão ganhar de vocês. Eles vão ganhar de vocês. Vão ganhar, ó. Não funcionou, tá inoperante, tá aqui a norma, tá aqui a lei, toma. Você é causa ganha. Pequenas causas aí, vai ganhar. Então são pequenas coisas que vocês devem exigir, que deve ser feito mensalmente. Como está o alarme, a luz de emergência? Né? E o interfone. Tem que não lá e tocar. Isso é o mínimo. Se não estiver funcionando nem assim, galera, aí não vai precisar de... Mas testar na sua situação de emergência, que é falta de energia elétrica. E assim, eu acho que é importante também colocar que esses 3 itens podem estar funcionando. Mas às vezes é uma pessoa que é claustrofóbica. Né? Então, assim, cabe à equipe que está lá de plantão, seja zelador, seja o pessoal da portaria, parar ali no piso onde o elevador está parado, conversando com essa pessoa, acalmando, até o socorro chegar. Seja da empresa ou seja os bombeiros, para tentar acalmar essa pessoa, ela abaixa a frequência, dá uma tranquilizada, porque pessoa desesperada dentro de um espaço apertado como o elevador é muito complicado. E aí você pega parentes dessa pessoa que estão dentro de casa, sabendo que seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa está preso no elevador, começam os burburinhos dentro dos grupos do condomínio e aí acabou. Aquele negócio acabou. Vira uma coisa absurda, né?
Então, assim, a gente procurar sempre orientar a equipe para fazer esse tipo de procedimento. Na Na verdade, verdade- acho que cabe até os próprios condôminos também irem lá ajudar a acalmar. Também, Não precisa, também. Ao invés de ficar discutindo no grupo Também. do WhatsApp, Faz acalmar. alguma coisa útil. vai lá acalmar a pessoa que está passando mal, que está nervosa. Que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é tipo o seguinte: se o elevador deu problema e ele parou, quer dizer, o freio de segurança funcionou, ela está segura lá dentro. É isso. Ela está segura. O bicho não vai mais cair. Se ele não caiu até aquele momento, ele não vai E mais não cair. vai faltar ar. E não vai faltar Não vai ar faltar também. ar, ele tem ventilação, não é um cheiro agradável por conta do poço. Concordo. Entendeu? Concordo. Que você Sim. sente um pouco daquele cheiro de umidade, uma série de coisas. Se tem rinite, além de tudo, vai ficar. Tá. Mas, cara, assim, o fato de saber que não vai acontecer nada já tem que servir para acalmar a pessoa. Ela tem que ter a ciência de que parou o elevador. Se ele não cair, cara, show de bola, daqui a pouco alguém vem me tirar. Mas eu acho que o desespero maior, assim, a partir do momento que a pessoa sabe disso, a maioria não sabe, né? A pessoa tem que saber disso. E ela tem que saber que alguém sabe que ela está presa lá dentro e que vai salvar ela. Então, acho que com essas duas informações, então, chegar alguém e falar lá, se não estiver funcionando o interfone, que já havia acontecer, se não estiver funcionando a luz de emergência, a campainha e tal, alguém chega lá e fala, olha, o técnico já foi acionado, tá tudo bem, ele já tá a caminho. É outro padrão, outra realidade, né? Calma, o elevador não vai cair. Isso. Aquele acolhimento para ajudar a pessoa a Mas suportar não, aquele cara, momento. você sabe o que está acontecendo? Tá todo mundo discutindo no grupo do WhatsApp e aquela pessoa que está lá dentro do Também elevador tá também faz parte do grupo do WhatsApp. Ela fala, gente, além do elevador cair, eu tô ficando sem ar. Entendeu? Aí começa aquele baita negócio, aí eles chamam o bombeiro, porque isso faz 5 minutos só que ela ficou presa no elevador. Tá? Já abriram um chamado pro técnico, mas 5 minutos depois estão chamando o bombeiro. Algum dos moradores que está no grupo do WhatsApp, o bombeiro chega lá só descendo a marreta no elevador. Entendeu? Ele não vai chegar lá com a chavinha e abrir a porta com cuidado. Não, isso quando não acontece, de vir aquele morador solícito, vem com aquela chave de fenda desse tamanho e fala, peraí, que nós vamos abrir isso aqui. Então, eu já vi casos assim, né? E aí, meu amigo, vai danificar o elevador. Você falar o risco de uma pessoa não habilitada a abrir. Tem casos aí, tem um caso que eu me recordo, tem vários, né? Mas o que foi mais... Eu morava no Rio ainda, eu tinha empresa lá no Rio de Janeiro de manutenção de elevadores, para quem não sabe, né? Eu trabalho com elevadores há mais de 13 anos, e durante muitos anos fui proprietário de uma empresa, uma grande empresa do Rio de Janeiro, apesar de ser paulistano, morei muito tempo no Rio. Então, por isso que eu tenho esse conhecimento, tanto comercial como técnico, né? Dito isso, lá no Rio teve um acidente que parou o elevador, né? Em Copacabana. Ele parou no meio fio, sabe quando ele parou no... E aí não tinha um tapa-vista. É um item que tem que ter no elevador para não deixar um vão. Tapa-vista. Que colocar na internet tapa-vista elevador, vocês vão ver. E aí, para o elevador, o zelador tentou resgatar, foi tirar a pessoa foi, quando desceu, ela desceu aqui, né? Ela saiu, bateu no zelador e caiu para dentro do poço. Ia falecer. Era uma garota. Era uma criança. Teve a criança e teve uma garota. Teve os dois. Teve a criança e a garota. 2 casos, inclusive. Então, fatal. E, pessoal, morte em elevador, ele não só mata, ele esculacha. A morte esmaga, mutila. É isso. Não tem mais diferente disso. Então, ter elevador é seguro, sim, contando... Só que eu vejo muito, vocês estão vendo muito acidente, a manutenção tem que estar em dia, os testes têm que ser realizados com frequência. Essas modernizações é algo que vocês têm que pensar. Elevador muito antigo, 30 anos, 20 anos, está fadado a modernizar. Tem que pensar, a norma acabou de mudar já, mudou de novo. Tem mais redundância na segurança. Fazendo um gancho com a modernização que eu vi que o Renato está perguntando aqui por telepatia, né? Sim, Ele tá preso dentro do elevador, mas tá chamando o celular. Soltou Ele perguntou sobre os componentes de modernização, como escolher. Boa pergunta, hein? Gostei, bom, brilhante. E falei em modernização, né? Modernização, pessoal, né? O síndico que está entrando aí. Vai trocar o quadro de comando, trocar a cabina, vai fazer aquela melhoria no elevador, que não é somente a estética, a tecnológica, né? A adequação tecnológica. Elevador é que nem automóvel.
Você não pode comprar o pneu da Pirelli, não pode comprar o pneu da Firestone, pode comprar o pneu da Continental, da Bridgestone, que são marcas boas, mas você pode comprar o pneu também do Mercado Livre. Você pode comprar o rolamento SKF, NSK, mas você pode comprar o rolamento XPTO, né? Assim, elevador é igual. É igualzinho. Fiação, tanque de fiação, a cabo de tração, a polia, a placa, botão, botoeira, tudo. Eu tive o prazer, teve agora o Congo, ano que vem vai ter a Expo Elevadores de São Paulo, agora vai ter a Road Lift em Brasília, e no meio do ano teve em Florianópolis, palestrei em todas elas, tive em Monique ano passado, foi uma excelente experiência, que é a maior. E assim, o mercado é globalizado, tem muito produto, muito de todos os preços, de todas as qualidades, de toda qualidade. Então, quando fala em modernização, toma cuidado, e não só por preço. Às vezes o cara te vende algo, nossa, que preço bom, bem mais barato que o outro. Você vai ver se comprou o gato por lebre. O elevador não vai durar 3 anos. Você não vai comprar uma Ferrari pelo preço de um Fusca, né? É isso, perfeito. O problema é se comprar um Fusca com o preço de Ferrari. Aí você tá lascado. Acontece, você fez um bom negócio, na verdade você comprou. E é normal o síndico me chamar, um dos serviços que a gente faz, que é o serviço, o síndico nos chama para ver como que está a pós-modernização, ver se foi feita a modernização. Eu vou lá, vejo, ó, instalou tudo, né? Tá aqui o contrato, bateu, só o contrato colocou marca, não colocou nada, não colocou. Aí só que eu falo, síndico, só que ele colocou produto que. Mas entregou o que ele prometeu, porque não tinha. Eu não falo isso, obviamente, eu falo com o síndico, eu não vou pôr isso no relatório, porque senão, né? Mas, ó, comprou um produto aí que não tem versatilidade nenhuma. Porque fala em modernização, você pode pôr versatilidade, dispensador de carga, limitar a capa do elevador, resgate automático, faltou energia elétrica, o elevador desce e resgata a pessoa. Entre uma série de tecnologias bacanas. Gerador, né? Depende do quadro de comando, não é ligado ao gerador. Você colocar um quadro de comando, vou lá modernizar, colocar um quadro de comando mais simples, aí depois quer pôr um gerador, quer alimentar o elevador. Não vai poder. Vai ter que fazer uma nova modernização. Com essa parte de tecnologia que você mencionou, que ela é mundial, globalizada, no Brasil, nosso mercado está seguindo todos os padrões de lançamentos, de novidades lá de fora, ou a gente tem uma defasagem ainda aqui? Não, temos a defasagem enorme, inclusive, né? De quando fala de tecnologia, lá tá bem mais, tem bem mais, o mercado é mais amplo. Hoje o que falar de tendência, né, de elevadores, né, que está tendo no Brasil já, é a máquina sem engrenagem, né, que é um motor-máquina, né, tem um motor acoplado na máquina de tração. São 2 conjuntos distintos acoplados. O motor transforma energia elétrica em energia através de um eixo e energia mecânica que faz tracionar o elevador, basicamente, de forma resumida. E aí essa máquina tem rolamentos, tem óleo, tem lubrificante, né? Hoje essa máquina está acoplada e ficando só máquina-motor num só produto, num só item. Ele não vai ao lubrificante, não vai ao óleo, ele é mais seguro, mais econômico, mais barato, enfim, tem uma série de vantagens referente a isso. É a tendência do mercado, né, referente à tecnologia de elevadores, né? Então, mas não que os produtos do Brasil são ruins, tanto até os nacionais, mas é disso, mas assim, não tá tão aberto, não tem tanta possibilidade, por exemplo, né? Tem muita coisa, por exemplo, tem elevadores a vácuo, né? O Brasil não tem, não pode, né? Não é permitido, né? O pessoal coloca em mansão, elevador a vácuo, né? Elevador. Então tem tipo isso. Tipo dos Jetsons? Tipo, exatamente. Tem, lá é mais comum. Tem, a botoeira, ela é retroprojetada, você toca o ar, assim, você vê a botoeira aqui, você toca, você fala com o elevador, né? Devido à pandemia. Tipo, first floor, ele vem no primeiro andar, você faz só assim, ele sabe que é para subir, você faz assim, ele sabe que é para... Tem algumas umas coisinhas, assim, mas assim, de tecnologia bruta, o Brasil tá legal, bruto, né? O que eu acho que o Brasil peca é nessa possibilidade de novos competidores, assim como a aviação, né? 3, 4, companhia telefônica também é 2, 3, aí elevadores mais diferentes. Pelo menos o elevador, as 3, 4 não estão quebrados, igual da aviação, né? Na aviação estão os 3 falidos. No começo você mencionou em 3 grandes empresas multinacionais. Uhum. E aí você falou que temos algumas no mercado. As empresas que nós temos do nosso mercado, elas são, obviamente, menores, mas assim, o que você vê, como você está vendo esse mercado nacional, em termos de tecnologia, de investimento, e até mesmo de conseguir competir com essas multinacionais? Tá.
se for um elevador moderno, vamos falar de uma multinacional americana aí, né? O Otis, uma das três. Se for um elevador muito moderno, eu nunca recomendo você sair dela e ir para outra empresa. Você tem um Audi TT, você vai colocar uma oficina mecânica. Vai levar no tiozinho que faz a manutenção. Mesmo que seja uma oficina mecânica de qualidade, mas, pô, um Audi TT, né? Não faz sentido. Entendeu né? o que eu tô falando? Então, assim, ainda mais se o elevador estiver na garantia. Então, é uma coisa que você tem que se atentar. Né? Mais assim, se não for esse o caso, a empresa vai ter a vantagem e desvantagem de cada uma. A empresa menor, ela tem que ter o custo menor, porque o custo operacional dela é menor. Né? O custo operacional que repassa, não tem jeito, não tem almoço grátis. Se a multinacional ela diminui o custo para competir com a empresa menor, tenha certeza, ela vai tomar de alguma forma, porque o sistema dela calcula isso, né? Ela tem um sistema integrado lá que vai calcular. Né? Então, o custo operacional é menor. O atendimento acaba sendo mais privativo, uma empresa menor. Você vai falar com o dono, vai falar com o engenheiro, né? Já a empresa multinacional, vai ser difícil você falar com o engenheiro, né? O engenheiro responsável, vai ficar no supervisor, talvez ali a parte regional, mas o atendimento, por ser privativo, acaba sendo mais rápido, as peças acabam sendo mais em conta. O problema da Nacional é que, às vezes, eles não têm os processos bem definidos, processo de segurança, treinamento, o técnico vai lá sem EPI, fala palavrão, entendeu? Né? Pode ser mal criado, não tem esse treinamento que a multinacional dá com muita constância para os seus funcionários, né? Treinamento de tudo, de lidar com o ser humano, né? O compliance deles é muito denso, né? Da multinacional. E do outro motivo também, às vezes a nacional não tem um fluxo de caixa tão robusto como a multinacional. Ela vende alguma coisa parcelada, só que o dono não faz conta, não entende muito bem de contabilidade, não sabe que ele vai pagar o imposto, aí ele pega o dinheiro, põe no bolso, ele não sabe que ele deixa para comprar, você parcela para ele e fala que vai começar a obra em 180 dias. Ele vai deixar para comprar lá nos 180 dias, então já aumentou o preço. Às vezes ele não vai ter a grana para comprar. Isso, ou ele pega o dinheiro e vai lá na vaquejada no Nordeste, enfim. Então tem todos esses fatores que você tem que levar em consideração. Tem empresas nacionais que são muito grandes, que têm um processo bem definido, sistema integrado. Então é uma questão de situação mesmo. Assim, o que você está com a multinacional, ela está fazendo um bom serviço. Né, teve um caso do Demetrio também, né, fizemos um trabalho bacana no prédio dele. E, teve problemas, mas aí a multinacional falou, desculpa, vamos resolver, tá aqui. Você também, desculpa, vamos resolver, tá aqui. O problema é quando a multinacional não quer resolver, ou empurra com a barriga, ou vice-versa. Acontece também que a empresa nacional, ela tende a dar uma resposta mais rápida, eu acho, eu sinto isso, assim, como experiência. A multinacional fica meio que, se você não tiver pulso firme, ela... Eu ia perguntar para o Mauro, a gente perguntou do começo, né? Eu ia perguntar como é que foi o fim da história, senão a gente vai acabar o programa e ninguém vai saber o que aconteceu. Não, no final das contas eles resolveram. Você viu o cabo de vassoura lá, você falou, eu quero as gratuidades, eu quero não sei o quê. Como é que acabou a história? Aí todo o laudo que tinha sido feito por ele foi sanado. Óbvio que teve coisas que a gente teve que continuar batendo e uma série de coisas. Mas, no geral, eu posso dizer que 80%, 90% de todos os itens apontados foram sanados dentro do prazo que eles estabeleceram e coisas assim. A sorte, nesse caso específico, foi que, tipo, você imagina se, de repente, os moradores sabem que tem um cabo de vassoura ali. Nossa. Entendeu? E aí é aquela história. Nós, como síndicos, às vezes temos que guardar a informação com a gente para não gerar o pânico. Perfeito. Entendeu? Então são coisas que, sabe, a gente fica numa situação extremamente delicada por conta de uma situação que nem essa. Não é que a gente não quer falar, né? É que às vezes se a gente falar vai ficar pior, a emenda vai ser pior que o soneto. Eu adoraria falar. Tanto é que no laudo, quando eu faço o laudo, os síndicos que são mais iniciantes falam, você apresenta para mim na assembleia? Eu falei, síndico, eu vou apresentar para você um problema, mas primeiro deixa eu apresentar para você. Entende primeiro do que eu tô falando, né? Aí eu falo, síndico, se você mostrar esse relatório pro pessoal, eu vou te falar se vai arrumar um problema. Então fica entre você o conselho, que normalmente pega o pessoal da sua confiança, mais um bom advogado condominial, importante. Sempre é bom ter um advogado. Mapeia a resolução de todo o problema, já chega. Um bom advogado condominial é importante, um advogado pulso firme, é importante, tá? Ajuda muito nesse processo.
E aí você sim veja o que você vai apresentar, o que você não vai, entendeu? Se você quer falar, fale já com a solução toda pronta. Isso, Porque se exato. você simplesmente jogar o laudo ali, meu amigo, sinto muito, mas além da empresa de elevadores perder o contrato, você Isso também vai perder o mandato. Exato, Não é fato que isso vai acontecer. Eu digo mais, tá? Se você manda esse relatório, um exemplo, para um funcionário, o funcionário pega esse relatório e proativamente ele põe no seu relatório um reclame aqui da vida, aí a empresa te processa porque está falando que você está defamando ela. Que o relatório chegou nela por outros meios, não por um caminho processual. Aí ela te processa por defamação, por danos morais, por lixamento virtual, enfim, tem os termos deles lá. Com toda essa sua experiência, com todo esse teu conhecimento na área de elevadores, você já parou para analisar quais serão as tendências daqui para diante, tanto na questão de equipamentos, mas das próprias empresas na prestação dos serviços e o que a gente já está vendo em relação aos síndicos, né? Buscando essa assessoria, essa consultoria. Eu acho que o trabalho de consultoria síndico vai cada vez mais se consolidar, ainda mais condomínios que têm sede acima de 6 elevadores. O condomínio vai cada vez procurar o consultor para fazer grandes obras, né? Referente às empresas, elas vão cada vez colocar mais sistemas integrados, vai ter a possibilidade agora de movimentar, resetar e ver dados preditivos através da nuvem, né? O elevador já enviar informações para uma nuvem, é uma tendência do mercado. E agora algo disruptivo que eu acho que pode acontecer, né? Eu acho que pode ter uma espécie de Uber do elevador. Tem algum site que aí, não aqui em São Paulo, mas né, que não tem uma legislação mais rigorosa, mas o síndico entrar num aplicativo e ele mesmo fazer o contrato com algum profissional, ele mesmo ter conhecimento com o consultor e elaborar uma empresa para atender o seu condomínio, né? Ele tem 10 elevadores e fala, eu vou fazer a gestão, chama o consultor pega, quantifica qual é a peça, qual é o almoxarifado, compra e ele contrata através de um Uber um cara que fica responsável. Enfim, eu acho que talvez algo nesses moldes, estou pensando agora de forma disruptiva mesmo. Pensando fora da caixa. Além do alcance, porque do jeito que tá com essa tendência, porque pessoal, olha só uma coisa, vou comparar a empresa de elevador com o setor automotivo, uma Volkswagen, o departamento de spare parts, de partes sobressalentes, ela é uma capilaridade de negócio da Volkswagen. Tem meta, tem um gerente, tem um diretor, né? Que você liga lá, se você for um mecânico CNPJ, ele te vende. Você pode comprar agora de forma, né? É um mercado dele. O elevador, nem tanto. Não é uma capilaridade. Eu vou afirmar, né? Tem indícios que eles não vendem. Não é tão, você não vai ligar lá, quero comprar uma peça. Se eu sou concorrente, eu tenho uma empresa de manutenção. Eu faço manutenção do seu prédio. Seu prédio é da empresa TKE ou a OTS. A TKE tem um site ainda que você pode comprar a peça lá, mas não é tão simples, não é tão fácil. Porque não é um departamento de meta de vender, não é um negócio, não é uma política. Eu não estou falando que, não estou cravando. Tem indícios. Deixa eu aproveitar e devido a tudo isso, eu acho que talvez o mercado comece a meio que procurar soluções. Caminho. Antigamente era só o táxi. O pessoal meio que quebrou isso aí, né? Enfim. Aí o táxi teve que se adaptar. O iFood, entre tudo, né? Duas coisinhas rápidas. A primeira coisa que eu queria que você passasse para o pessoal a gente tem uma legislação com uma idade mínima para o pessoal deixar crianças, né, andarem sozinhas no elevador. Então, se puder, que infelizmente o nosso tempo já está próximo de terminar o programa, e os perigos de você ter uma criança sozinha. Então, você tem uma legislação com idade mínima, qual é, por favor, e obviamente, os perigos de uma criança. Eu não me recordo da legislação específica, mas tem sim, porque teve uma alteração de idade, né? Era 6, depois foi para 7, teve uma alteração nesse intervalo. Em São Paulo, na prefeitura, acho que são 10 teve uma alteração, não é uma lei federal, tá? É uma lei municipal e cada um tem sua particularidade, ainda mais depois daquele caso do rapaz lá em Recife, do menininho de Recife, né? Então, mas de fato não pode deixar uma criança sozinha andar no elevador, né? Tem legislação específica, cada município tem a sua.
Inclusive tem tecnologia que você evita isso, né? A célula de carga, você pode configurar o elevador. Caso o elevador exceda, não passe de 60 quilos, sei lá, 40 quilos, ele não se movimenta. Claro, que aí entre duas crianças ele vai entender que é adulto, mas já é um bloqueio, né? É um bloqueio, né? É um bloqueio. Novamente, só ir passando por vocês, aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos gravando o programa hoje, há 10 anos, como o nosso engenheiro mencionou, é uma legislação aí que não é federal, então verifiquem aí na sua cidade. Demetrios. Principalmente não deixe criança andar sozinha no elevador. Por favor, por favor. Bom, infelizmente a gente está caminhando para os momentos finais do programa, né? E como de costume, a gente gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Queria que o Mauro começasse. Bom, primeiro eu quero agradecer aos senhores pelo convite aqui, desejar mais uma vez sucesso para vocês no programa. E eu acho que o grande recado que a gente tem que deixar é para os condôminos, antes de começar a olhar as contas e ver que a gente está com uma empresa de consultoria, de auditoria, de elevadores atuando pelo condomínio, converse com o síndico e pergunta por que ele foi atrás dessa informação. Tá? Aí talvez vocês consigam entender um pouquinho o que levou a gente a fazer esse gasto, que num primeiro momento pode sim ser pode parecer um gasto extra, mas que ele se transforma em investimento e muito possivelmente uma economia de despesa no futuro. Então esse eu acho que é o recado que eu queria deixar para a galera aí. E você, Edson, sua mensagem final? Pessoal, eu falo muito para os síndicos, e agora que não é só para síndicos esse programa, exijam o certificado dos testes. Testou alarme, testou luz de emergência, testou interfone, freio de segurança está ok, o limitador de velocidade está ok, estou falando as palavras, né? O sistema de freio de segurança está ok. Exijam o mínimo de um documento além do RIA, né? Lá um checklist, se possível acompanhar. Se possível colocar alguém para dar uma olhadinha, é uma coisa rápida, ainda mais o teste de luz, de alarme, interfone, mas essa é a dica que eu dou aí para os síndicos, tá? É isso. Bom, a gente está finalizando o programa. Queria agradecer a sua audiência e já pedir o nosso jabá, né? Curta, comente, compartilhe. Se gostou aí do assunto, coloca aí nos comentários. Quem sabe a gente traz aí esse assunto de novo aí para vocês. E mais uma vez, falar aí do nosso patrocinador, a Repinte, especialista em pintura predial. E a gente se vê no próximo programa. Obrigado, pessoal. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.